A paz do Senhor para a igreja, amém? Amém. Abram as suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 37, apenas um versículo. Amém? Deleita-te, é o versículo 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Amém? Deixa sentar. Tem versão que fala: agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Né? E a mensagem que o Espírito Santo trouxe nesta noite ao meu espírito, né, falando sobre desejo, que foi dos temas que Deus deu, qual tem sido o teu maior desejo, né? Qual tem sido o nosso maior desejo? Porque desejo a gente tem de várias coisas, né? Poxa, hoje eu estou desejando comer aquela determinada comida, estou desejando ir naquele determinado lugar, né? Nós temos vontades, desejos. Mas qual é que tem sido a nossa maior vontade, o nosso maior desejo? O que está gritando em nossas vidas? É o desejo de agradar a Deus, o desejo de servi-lo mais e mais, ou o desejo somente das coisas desta terra? O que está gritando mais dentro de nós? Né? O que tem sido a nossa prioridade maior? A gente está alimentando que desejo? A gente está buscando que desejo? Né? Porque tem gente que deseja alguma coisa, traça aquele objetivo e enquanto não consegue, não desiste. Isso é bom, uma perseverança. Mas melhor ainda é quando isso é relacionado às coisas espirituais, às coisas de Deus, às coisas que não se perdem, né? Como ele falou para Marta, que Maria tinha escolhido a melhor parte da qual não lhe seria tirada. Então é o desejo pelas coisas de Deus que não será em vão, que não será tirado, porque vai saltar para a vida eterna. É esse desejo que vai nos impulsionar de querer num dia de frio estar nos atos do Senhor. Esse desejo que vai nos impulsionar, mesmo com sono, pegar a palavra e ler, né? Mesmo cansado, depois de um dia de trabalho, de uma jornada de trabalho, se for em prol da obra de Deus, não olhar as circunstâncias naturais e ir, porque esse desejo é que salta para a vida eterna. E aqui o salmista disse, né? Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração, né? Agrada-te do Senhor. Então, irmão, se agradar do Senhor é desejar as coisas do Senhor, né? Deleita-te, é nos deleitar no Senhor, no que é do Senhor. Esse deleito é ter o prazer nas coisas de Deus, não é nas coisas do mundo, não é das coisas que nos preenchem materialmente. Quando Deus olha para mim, olha para você e vê esse deleite, esse agrado dentro de nós, de agradar a Ele, aí Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Só assim. Não adianta, porque a Ele ninguém engana. Né? Como a gente fala que tem pessoas que acham que engana a Deus. Está enganando a si mesmo, porque a Deus ninguém vai enganar nunca. Os olhos deles são como chamas de fogo. Diz Daniel que ele conhece o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e sabe o que está em luz. Então o que acontece? Quando a gente está realmente querendo agradar a Ele, o nosso desejo tem que estar em sintonia com a vontade dEle. O nosso desejo tem que estar em sintonia com a vontade dEle. Eu não posso nunca desejar algo que contraria essa palavra. Eu não posso nunca querer algo que Ele não quer. É o querer, é a vontade dEle. Então jamais eu estou desejando que aquela pessoa se dê mal, que aquela pessoa morra. Nem convertido eu sou, porque esse desejo não agrada a Deus.
Deus não tem prazer na morte do ímpio e o servo de Deus jamais vai desejar mal ao outro. Ele deseja Cristo para o outro que não tem Cristo. Então, irmãos, qual é que tem sido o nosso maior desejo? Que a gente venha refletir nesta noite. Se a gente deseja tanto as coisas da terra, é natural, nós somos seres humanos também, né? Estamos aqui de passagem, mas somos seres humanos. É natural nós desejamos uma casa melhor, uma vida melhor, sim. Mas será que isso está em primeiro lugar? Será que isso tem sido o nosso maior desejo? E a obra de Deus tem ficado em segundo plano? O desejo de agradar a Ele, né? De nos deleitar na sua obra, nos seus braços, no seu ter prazer na obra dele, tem ficado em segundo plano? Que a gente venha refletir nesta noite isso. E eu vou pegar só duas pessoas, né, que o Senhor me chamou a atenção. Tem várias pessoas na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas uma passagem bem conhecida, eu gosto de Marcos, capítulo 5, a mulher do fluxo de sangue. Abre lá, por gentileza. Porque Marcos, ele dá mais detalhes, né? Mateus fala também, Lucas também fala, mas Marcos, ele detalha mais essa passagem. Eu gosto mais de meditar quando é no livro de Marcos. Marcos, capítulo 5, a partir do 25, diz assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, né, com muitos médicos, despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar na sua veste, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu-se no seu corpo estar já curada daquele mal. Irmãos, o desejo, né, de servir a Deus, o desejo de ter algo em relação às coisas de Deus, ela vence muralhas, ela vence barreiras, ela vence a circunstância natural, né? Porque a gente já aprendeu aqui, o desejo ele vem acompanhado de atitude. Como é que eu vou ter uma atitude se eu não desejei? Né? Se eu desejo, eu tenho a atitude de ir. Porque se eu desejo e não vou, não tenho atitude, também não adianta. E a gente vê aqui que essa mulher, ouvindo falar de Jesus, ela desejou conhecê-lo. Sabe, ela ouviu falar dele, que ele estava fazendo obras maravilhosas, que ele tinha curado, e ela disse consigo mesmo, falou com ela mesma, ela desejou ir até ele, porque ela sabia que tinha cura para a vida dela ali. Ela só não esperava que ela podia receber não somente a cura física, mas a cura espiritual também. E a gente viu que ela foi, a gente sabe a situação da mulher lá em Israel, que não era bom nem se aproximar de um homem público, e muito menos uma mulher considerada imunda. Porque uma pessoa com fluxo de sangue era considerada imunda pela lei. Imagina só, ela venceu isso, né? A vergonha de estar ali sangrando e ir. Ela venceu o medo, né? Das pessoas empurrarem ela, não deixar ela chegar perto. Venceu a multidão. Então o desejo, irmãos, ele rompe barreiras. Que nessa noite o nosso desejo de servir a Cristo mais e mais venha romper as barreiras que estão nos atrapalhando. Seja qualquer que for a barreira, nesta noite pela fé, nós vamos tocar na orla das suas vestes, tocar nele, porque ele está aqui nesta noite. Ele é o mesmo, ele dá poder, ele dá virtude, ele nos cura. Ele quer que a gente deseje e rompa as barreiras do medo, da intimidade, a barreira que muitas das vezes nós colocamos, né, traumas, coisas que nós podemos tirar. Ele quer que a gente rompa. Ela podia muito bem ter pensado, mas Senhor, não vou não. Vão ficar me olhando,
vão ficar querendo impedir que eu chegue perto dele. Eu não vou. Ela não ia ser abençoada. Então, que nesta noite a gente venha colocar o desejo de servi-lo acima de tudo e de todos. É o meu Senhor, é o meu Mestre. Ele está passando, Ele está ali, eu vou lá. E eu vou tocar. Eu sei que se eu tocar, eu vou ficar curada. A fé dela foi grande. Veio o desejo e ela teve aquela fé que se ela tocasse, ela sararia. E foi o que aconteceu. Irmãos, que nesta noite não perca o desejo, não perca a fé, porque as coisas vão acontecer na tua vida para a glória do nome dele. Se você está deleitando-se nele, agradando-se nele, fazendo a vontade dele e a obra dele, ele vai satisfazer o desejo do teu coração, se esse desejo for para glorificar o nome dele. Como já pregamos aqui em outra oportunidade, sobre o pedido que agrada a Deus, né? Porque não podemos pedir algo que não agrade ao Senhor e que lá na frente vai nos fazer cair, vai nos fazer tropeçar. Então, que o nosso desejo número 1 seja de estar na presença dele. E a gente viu que essa mulher venceu tudo, venceu a multidão e Deus realmente curou a alma, o espírito e o corpo. A gente vê também uma passagem muito conhecida, como eu amo essa passagem, como eu amo esse episódio. É Mateus capítulo 8. Todos nós conhecemos sobre o leproso. Mateus capítulo 8, versículo 1. Amém? Diz assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado daquela lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Né? Esse leproso também, ele desejou ir até a Cristo. Interessante que quando eles desejaram ir até a Cristo, não é uma pessoa livre de chegar até a Cristo naturalmente falando. São pessoas com impedimentos que foram lançados sobre eles. E a gente vê aqui, como já foi dito aqui várias vezes, a situação do leproso era terrível. Eles viviam isolados, eles viviam à margem, né? Eles tinham que andar com o sino tocando, para quando ouviam aquele sino diziam: leproso, está vindo leproso. E era uma situação terrível, era proibido tocar, irmão. Quem tocasse no leproso ficava imundo. Jesus tocou. Jesus podia muito bem falar: ser limpo. Mas está bem claro aqui, ó. Jesus tocou, dizendo: quero ser limpo. Irmãos, o nosso Deus, Ele toca em qualquer situação e transforma. Quando Ele coloca a mão, tudo muda. Tudo é transformado com o seu poder, porque onde Ele toca, tudo se transforma. Não fica mais do mesmo jeito. A forma que Ele quer fazer, Ele faz e ninguém vai impedir. Né? E a gente vê aqui, Ele venceu o preconceito, Ele rompeu o desejo de chegar até a Cristo, rompeu a muralha do preconceito, porque um leproso jamais poderia chegar perto de alguém. Ele era rejeitado, ele era imundo também, como aquela mulher, uma imunda devido àquele fluxo de sangue. E Jesus recebeu ele, a gente já viu aqui sobre a fé que ele teve, né? Ele não foi dizendo: Senhor, pode ser, não, se tu quiseres, tu pode. Né? Isso agradou tanto ao Senhor, esse desejo dele ter ido, essa adoração que diz que ele adorou, e Jesus falou: eu quero. Jesus fez aqui o que nós lemos lá no Salmo, satisfez o desejo do coração do leproso, que era ser curado. Sabe por quê? Porque Jesus conhecia o desejo do coração dele.
Ele não queria ser curado para ficar tripudiando sobre os seus inimigos. Você vê que aqui ele já foi na intenção, adorando ao Senhor, exaltando ao Senhor e dizendo: tu podes, glorificando o nome do Senhor. É isso que nós temos que fazer, glorificar o nome do Senhor, somente o nome dele. Ah, mas aquele médico é muito bom. Bom é o Senhor. Deus usou o médico, sim. Aleluia. Mas a glória é do Senhor. Glória a Deus. A glória é do Senhor, não é do médico, não é do homem, porque é o Senhor que faz. E a gente viu aqui, ele venceu o preconceito, ele venceu a rejeição. Irmãos, nós temos que vencer as barreiras, para que a gente deseje mesmo e busque a vontade do Senhor, nós temos que vencer. Ele era rejeitado, irmãos, por todos. Rejeitado. Sabe o que é uma pessoa rejeitada? Tem gente que até hoje tem traumas por causa disso. Mas Deus não te rejeita. Ele te acolhe, Ele te chama de filho, de filha. Ele te toca, Ele te abraça. Eu vi um vídeo que eu achei lindo, né? Ele tirando as ataduras, não está na Bíblia, foi um filme. Mas eu imagino que é assim que ele faz. Ele pegou esse leproso, a Bíblia não conta isso, mas ele tirou aquelas ataduras, que ele estava todo cheio de ataduras devido à lepra. Quando ele tocou, ele tirou, e a surpresa, no começo mostra, né, todo deformado, e quando ele tocou, ele tirou aquelas ataduras, e a pele dele era como uma criança. É assim que o nosso Deus faz, irmãos. Ele não nos rejeita, Ele cuida de nós, Ele trata. O homem te humilha, o homem te despreza, acha que você não é capaz, que você não merece, que você é uma infeliz, que não vai acontecer, mas Ele toca. Ele toca em você, Ele te abraça, Ele te recebe como filho e filha. E Ele nesta noite, Ele diz: eu quero te limpar. Eu quero te curar, eu quero tirar traumas, eu quero tirar enfermidades, eu quero tirar toda barreira. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele tocou no leproso, ele não disse vai ser curado, ele tocou. Para quê? Para mostrar para o pessoal da época, escriba, fariseu, né? O pessoal que estava preso à lei ainda, que o Senhor vai além. Que Ele nos ama, que Ele toca, Ele se importa conosco. Ele não somente olha para a gente, Ele toca na gente, Ele muda a gente, Ele transforma a gente. Mas Ele quer olhar para mim e para você e ver esse desejo de se aproximar dEle. Rompa qualquer coisa que queira te impedir de se aproximar, porque nesta noite Ele quer te tocar. Nesta noite Ele quer te curar. Nesta noite a virtude dEle quer te alcançar. Basta somente o nosso desejo estar em sintonia com o desejo dEle, porque Ele quer. Ele disse: eu quero ser limpo. E quando Ele quer, ninguém impede. Não é tradicionalismo humano, não é circunstâncias naturais, não é a sentença do médico, não é nada que impede Ele agir. Porque Ele é soberano, e Ele é o mesmo, e Ele está aqui nesta noite, amém? Vamos ainda orar, levante um clamor nesta noite. Reflita nesta noite, qual tem sido o teu maior desejo? Qual é o teu maior desejo? Se for as coisas do mundo, muda isso, porque Ele quer que você se agrade dEle, se deleite na obra, nas coisas dEle, para que Ele deseje, para que Ele satisfaça o desejo do teu coração. E que nesta noite a gente vai orar e pedir para que caiam as barreiras, para que seja tirado todo o impedimento, para que possamos alcançar o querer de Deus, como aquele leproso alcançou o querer de Jesus, quando ele disse: quero ser limpo. Pai amado, Pai querido, Deus santo, aqui está o povo que se chama pelo teu nome, meu Deus. Estamos orando, nos humilhando, buscando a tua face. Temos nos convertido do mau caminho. E tu prometeste, se assim fizéssemos, meu Pai, tu iria derramar bênção, tu iria ouvir as orações.
Tu irias abrir as comportas dos céus, meu Pai, em direção à tua igreja. Pai amado, visita cada coração neste momento, Pai. Senhor amado, quebra as barreiras, Senhor. As barreiras que foram impostas pela sociedade, meu Pai. Impostas por nós mesmos, pelos homens, pelo diabo. Não importa por quem, Senhor. Eu sei que tudo tu podes, meu Pai. E nenhum dos teus pensamentos, dos teus planos, dos teus propósitos pode ser impedido. Se o homem quer, tu realiza conforme o teu querer e a tua vontade. Por isso, nesta noite, meu Pai, se é cura que precisamos, nos cura. Aleluia. Traz transformação, traz libertação, meu Pai. Traz restauração nesta noite, Senhor. Eu sei que tu quer, meu Pai. E nós acreditamos que se tu queres, tudo tu pode. Então nada impede o teu agir nesta noite. Porque acreditamos que se tu queres, tu pode, Senhor. E eu sei que tu queres nesta noite nos abençoar. Eu sei que tu queres nesta noite, Senhor amado, mexer dentro de nós, nos purificar, tirar tudo que não presta, para que possamos ver a tua glória, Senhor. Como a carne daquele leproso se tornou limpa, que nesta noite tu venha nos limpar. Como o fluxo de sangue daquela mulher desapareceu, ela não era mais imunda. Tu sabes que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Mas eu sei que tu tem misericórdia de nós. Eu sei que na ira tu lembra-te da misericórdia. Por isso, nesta noite, Senhor, nos abençoa, nos ajuda a cada dia a desejar mais te servir, estar na tua presença, para que tu possa satisfazer o desejo do nosso coração. Aleluia. Em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos este clamor, crendo que tu estás aqui, que tu já respondeste. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. E graças a Deus.